Isso porque quando saímos do fotoperíodo convencional, né, de 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão, que é mais ou menos o da nossa região, já que estamos na próxima à linha do Equador, e elevamos esse fotoperíodo, a tendência é justamente estimular esse eixo hipotalâmico hipofisário pela maior secreção de GNRH nesse circuito, ativando todo o processo reprodutivo. Em contrapartida, mesmo o fotoperíodo sendo ela maior do que o normal para a região, qualquer queda nesse fotoperíodo, que anteriormente era ainda maior, vai causar um processo chamado de fotorrefratariedade, assim como também a exposição continuada ao mesmo fotoperíodo. Então, por exemplo, se nós tivermos as aves em uma exposição de 14 horas, e por algum motivo, né, por alguma falha, esse fotoperíodo foi diminuído em 1 hora, mesmo essas 13 horas sendo maiores do que o fotoperíodo do ambiente em que aquele animal vive, né? Devemos lembrar que ele estava exposto anteriormente a 14 horas e 13 é menor que 14. Então, isso faz com que ocorra uma fotorrefratariedade, ou seja, uma inibição no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que vai entender que o fotoperíodo foi diminuído, então isso vai passar a permitir que a pineal seja mais ativada. Da mesma forma, também acontece, como já dito, pela exposição continuada ao mesmo fotoperíodo. Então, os animais eles começam a entender, né, o organismo começa a entender, a se adaptar de forma a entender que aquelas 14 horas em que ele agora é exposto continuamente, ela é o fotoperíodo base, digamos assim. Seria como se o animal entendesse que era aquelas 12 horas convencionais que ocorrem naquela região. E passa também a não responder mais a esse fotoperíodo, entrando numa fotorrefratariedade. Dessa forma, é necessário elevar ainda mais esse fotoperíodo. Em contrapartida, essa elevação ela tem um limite, geralmente de 16 horas. Dessa forma, não é possível mais elevá-lo. Para que o animal saia dessa fotorrefratariedade, nesse momento é necessário se retirar toda a estimulação para que ele volte a reconhecer as 12 horas, mais ou menos, né, aquele fotoperíodo da região, como o fotoperíodo convencional. E aí sim, com a elevação novamente dessa luminosidade, o animal volta a reconhecer e volta a ter ativação do seu eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, como se fosse uma estação, né, de baixa luminosidade e uma estação de alta luminosidade. Então, como já dito, isso acontece porque com a ativação desses fotorreceptores, nós temos, com o aumento da luminosidade, essa ativação do hipotálamo, permitindo um aumento da secreção do GNRH. Lembrando que nas aves nós temos dois GNRHs, dois hormônios liberadores de gonadotropinas, que são o GNRH1 e o 2, sendo o mais importante, porque apesar de liberar de menor quantidade, ele é limitante à secreção das gonadotropinas. Então, esse GNRH1 e GNRH2, assim como nos mamíferos, ele chega à adenipófise via sistema porta hipotalâmico hipofisário e vai estimular a secreção de FSH e LH, aumentando assim a atividade estrogênica e também gametogênica, tanto dos testículos quanto dos ovários. Então, quando esse fotoperíodo ele é inadequado, ou o animal entra em fotorrefratariedade, vai haver inibição do eixo hipotalâmico hipofisário com redução do GNRH e, consequentemente, involução da atividade reprodutiva e mesmo do tamanho das gônadas desses animais. Quanto à anatomia ovariana, é preciso salientar que ela é bastante diferenciada da dos mamíferos. Então, como vemos, os ovários das aves se assemelham a cachos de uva, com estruturas amarelas e presas por uma espécie de pedúnculo.
Esses ovários também, na maioria das aves, ele é apenas unilateral. Nós só temos, na grande maioria das aves, o ovário esquerdo e o ovário direito, assim como toda a sua estrutura, ela é regredida, ela é atrofiada. Com exceção de espécies como os falconídeos, que possuem os dois lados, né, desse trato reprodutor desenvolvido. Isso acontece porque durante a migração dos gonócitos, que são as células germinativas primordiais indiferenciadas para as gônadas, no caso da fêmea, nós temos uma maior migração para o lado esquerdo das aves, né? Para o lado esquerdo do que para o lado direito, com exceção, como já dito, de algumas, como os falconídeos. E também pela atuação hormonal que nós temos, a diferenciação entre os dois lados. Então, dessa forma, o lado esquerdo se desenvolve e o lado direito, que tem uma tendência masculina, ele atrofia, na maioria das aves. Então, nas aves, nós temos esse ovário, né, como já dito, parecendo um cacho de uva. Na fase pré-púbere, esses ócitos são de pequeno tamanho, como a gente tem aqui um ócito pouco desenvolvido, ainda estacionário, e aqui os ósseos maiores que já retomaram esse desenvolvimento folicular, esse desenvolvimento ocitário. O infundíbulo, o magno e o istmo. Então, veja que são diferentes, né? Na fêmea mamífera, a gente tem o infundíbulo, a ampola e o istmo, onde a ampola é o local da fecundação. No caso das aves, nós temos o oviduto constituído pelo infundíbulo, que é o local da fecundação nas aves, bem desenvolvido, que vai capturar esse óvulo, assim como nos mamíferos, mas nesse caso, além disso, vai haver o processo de fecundação. O magno, onde a gente tem o desenvolvimento do albúmen. O istmo, as membranas da casca, que serve como um local de armazenamento para espermatozoides. O útero, que é a formação da casca. E a vagina, bem curta, onde a gente vai ter a produção do verniz da casca. E ela se acoplando ao local comum de defecação, né, de liberação das fezes, urinas e também o trato reprodutor dessa fêmea, que é a cloaca. Então, esse é o oviduto, né, de uma fêmea, de uma ave. Nas aves, nós não temos dominância folicular. Isso porque todos os folículos, eles estão bastante ricos, todos os folículos de uma onda, eles são muito ricos em vitelo, em nutriente, dificilmente entrando num processo de atresia. Então, em geral, quando isso acontece, é em virtude da fêmea entrar no processo do choco, na finalização dessa postura e entrada no choco. Então, a gente vai ter uma inversão das secreções hormonais, que nós vamos entender mais adiante. Então, quando a gente tem o desenvolvimento dos folículos, nas galinhas, por exemplo, são por volta de 9 folículos que se desenvolvem nas ondas. Esses folículos, eles são chamados não mais de folículos dominantes, mas sim folículos hierárquicos. Nós temos uma hierarquia folicular, onde nesse caso, né, diferente dos mamíferos, em que aqueles que tendem a ovular apenas um ócito, a gente vai ter o folículo dominante e os outros entrando em atresia. Nesse caso, nós temos uma hierarquia por tamanho. Então, sempre o folículo maior é aquele que vai ter uma estrutura, né, adequada para que ele ovule, seja ovulado. E assim por diante. Então, quando esse ovula, o outro vai se desenvolver e é liberado também, e assim por diante. Dificilmente, portanto, essa sequência, que é chamada de hierarquia folicular, havendo nessa sequência a atresia. Dificilmente. Então, nesse ovário também nós vamos ter, além dos folículos pré-ovulatórios, os folículos pós-ovulatórios, que é esse aqui já ovulou,
mas ele tem uma grande importância em estar presente nesse ovário, porque ele é liberador de hormônios que vão estimular, que vão participar na ovulação do outro folículo e também na postura desse animal. E aqui os folículos pré-ovulatórios, que são os menores e mais esbranquiçados, porque tem pequena deposição do albúmen. Então, essa hierarquia folicular, ela vai ser promovida na estação de acasalamento, no caso de animais que têm estacionalidade reprodutiva, ou de acordo com a fotoestimulação. Tanto que na própria galinha, nós temos, né, como eu disse, mais ou menos 9 folículos formando uma onda, e em geral, isso é determinado porque por volta do 9º oocyto liberado, do 9º ovo liberado, essa ovulação ela ocorre no final do dia, de forma que não é um fotoperíodo adequado. E nesse dia, a fêmea ela interrompe a sua postura, né, por não ter ondas hormonais adequadas, e apenas no dia seguinte ela retoma. Então, assim, ela depende do fotoperíodo para que as secreções hormonais sejam favoráveis à postura, à ovulação, à postura, e isso por conta das secreções hormonais. Então, no caso do vitelo, esse vitelo ele é produzido no fígado, é um material lipoproteico que é produzido no fígado por estímulo do estradiol. Então, quando na ave nós temos uma secreção aumentada do estradiol, esse estradiol, né, o estrógeno, ele atua no fígado, estimulando a intensificação da produção do vitelo, e esse vitelo ele se deposita em maior quantidade quanto mais irrigado é o folículo. Então, o folículo mais irrigado, mais vascularizado, vai ser justamente aquele que produz mais estrógeno, porque o estrógeno tem esse efeito de estimular a vascularização no folículo. E o folículo que mais vai produzir estrógeno é justamente aquele que se desenvolveu, né, que teve seu desenvolvimento celular maior na hierarquia folicular. É aquele que vai ser o próximo a ser ovulado. Então, aqui a gente fica bem evidente, né, que esse é o folículo mais irrigado e, consequentemente, é o que mais recebe vitelo e o que vai ser liberado primeiro. Também é função hormonal a deposição do albúmen. Então, quando o oócito ele é ovulado, a gente já comentou que a gente vai ter no infundíbulo a captação desse oócito, independente de ser fecundado ou não, ao passar no magno, que é a estrutura mais comprida desse oviduto, ele vai receber o albúmen, que também é produzido por estimulação do estrógeno. Quanto à produção hormonal ovariana, ela é bem parecida com a dos mamíferos. Nós teremos os mesmos hormônios e as mesmas células. Entretanto, as células não vão ser responsáveis pela síntese dos mesmos hormônios que nós vimos para os mamíferos. E é isso que complica um pouco o entendimento da fisiologia da reprodução das aves. Então, como nós vimos, as células presentes nas aves são as mesmas, a teca e a granulosa. Entretanto, na teca, nós temos duas camadas com funções distintas, diferentes dos mamíferos. Então, nós temos uma teca externa e uma teca interna, funcionalmente distintas, e não só anatomicamente, e a granulosa. No caso delas, né, desses animais, das aves, nós vamos ter a produção de testosterona, do andrógeno, na teca interna. Então, o LH, ele age na teca interna, estimulando nesta camada de células a produção da testosterona, do andrógeno. Esse andrógeno, essa testosterona, produzida por estímulo do LH, ele sai da teca interna para a teca externa, onde sofre a ação das aromatases
cuja atividade nós já vimos nos mamíferos, que é estimulada pela ação do FSH. Então, essas aromatases ativadas pelo FSH convertem a testosterona em estrógeno. Então, veja que nas aves é diferente dos mamíferos. O estrógeno ele é produzido na teca, na camada da teca externa e não na granulosa. Então, esse estrógeno produzido na camada da teca externa, ele vai agir principalmente, assim como também o FSH vai agir na granulosa, assim como acontece nos mamíferos. E essa ação do FSH e do estrógeno na granulosa vão ter o mesmo efeito já estudado para os mamíferos, para as fêmeas mamíferas, que é o de desenvolver essa granulosa e também a teca. Mas nós vimos, anteriormente, que é a granulosa que vai ter esse maior desenvolvimento. E aí, com o desenvolvimento da granulosa, essa granulosa nas aves produz progesterona. Então, quanto mais desenvolve a granulosa das aves, mais progesterona e também inibina é produzida. E isso causa, uma inibição do FSH em favor do LH. Então, nas aves, o pico da ovulação, diferente dos mamíferos, não é determinada pelo estrógeno, é determinada pela progesterona. E a gente pode achar estranho, mas por que a progesterona, Mas ela não precisa... Mas por que não vai causar essa alteração como nos mamíferos? Porque ela não precisa formar um corpo lúteo. Então, no caso das aves, é diferenciado. Essa progesterona ela não tem um efeito inibitório. Ela tem um efeito excitatório sobre o pico de LH. Então, esse pico de LH antecipado pelo pico de progesterona é o que vai determinar a ovulação. Então, fixa isso na cabeça. Qual a grande diferença da atividade ovariana das aves em relação ao mamífero? As aves nós temos duas tecas funcionais, uma teca interna, uma teca externa. A teca interna, produtora de testosterona, que vai para a teca externa para sofrer a ação das aromatases e produzir estrógeno. Esse estrógeno e o FSH atuando na granulosa vai desenvolver essa granulosa e ela é responsável pela produção de progesterona. Então, mantém a produção de progesterona porque nessa granulosa das aves nós não temos a atuação de aromatases ou de 17-alfa-hidroxilase para converter essa progesterona em testosterona e estrógeno. Então, como é o desenvolvimento da granulosa, nós temos um pico de progesterona à medida que esse folículo finaliza seu desenvolvimento, e assim nós teremos o pico de LH necessário à finalização do desenvolvimento do folículo e à desencadeação do processo de ovulação, ok? Diferente dos mamíferos, como a gente já estudou. Então, sempre a onda pré-ovulatória de LH das aves será precedida por uma onda pré-ovulatória de progesterona. Então, sendo a onda pré-ovulatória de LH indispensável para que haja ovulação, idêntico ao que acontece nos mamíferos. Então, essa onda que antecipa a onda é liberada para que se tenha a onda de LH e a ovulação. Então, o que é que vai diferenciar dos mamíferos? Justamente o estrógeno. Então, ao invés de ter uma onda de progesterona, lembrar que os mamíferos têm uma onda de estrógeno, para que assim ocorra a onda de LH e a sua ovulação. Então, tida a ovulação pelo pico de LH, essa ave vai ter a condução desse óvulo ao longo do seu trato reprodutivo, assim como nos mamíferos, com auxílio também de hormônios, nesse caso, a arginina vasotocina, junto com as prostaglandinas, que são produzidas no folículo pré-ovulatório. Então, nesse caso, no caso das aves, a liberação de prostaglandina, que ocorre principalmente pelo folículo pós-ovulatório, então daí a importância dele se manter no ovário, assim como também do folículo pré-ovulatório,
eles vão auxiliar nesse processo da postura, da condução do óvulo ao longo do oviduto, e assim isso vai, por ação de outros hormônios, também favorecer a sua estruturação. Né? Já vimos que em cada porção do óvulo, do oviduto, esse óvulo vai recebendo algum constituinte. Então, o albúmen, depois a membrana da casca, a casca, o verniz. E tudo controlado também por ação hormonal. Então, para a postura, para essa condução no oviduto, as prostaglandinas liberadas nos folículos pré-ovulatório e principalmente pós-ovulatório são indispensáveis. Tanto que a remoção desse folículo pós-ovulatório causa um retardo na postura, como eu já comentei. E aí também nessa condução a arginina vasotocina, liberada pelo hipotálamo, que corresponde à ocitocina, no caso dos mamíferos, ela também vai atuar nessa postura com a contração vigorosa do útero e finalizar assim o processo de postura. Sendo feita a postura, isso vai variar de acordo com o tipo de ave. Em relação ao número de ovos que são colocados e a forma como eles são colocados, esse animal entra em choco. Então, é importante salientarmos que temos aves que são determinantes e nós temos aves que são não determinantes. Ou seja, nós temos aves que colocam um determinado número de ovos para chocar. Independente desses ovos serem perdidos ou não, elas não colocam outros. E nós temos as não determinantes, que elas... e temos aquelas que não vão ter um número determinado de ovos, né, para chocar. Então, elas de ovos para chocar, a gente tem a galinha. E é por isso que, quando a galinha põe e a gente tira, ela sempre tenta colocar outros ovos para chocar. E se sabendo disso é que a gente faz essa exploração dessas aves. Então, tendo feito a sua postura, fisiologicamente essas aves vão entrar no choco. E esse choco é um período que é caracterizado pela elevação da prolactina. Então, toda vez que as aves elas fazem sua postura, dependendo delas serem determinantes ou não determinantes, vai haver uma alteração na secreção desse hormônio. No caso, há uma elevação na secreção desse hormônio, a prolactina, que, como já vimos, ela tem um efeito inibitório quando em concentrações elevadas no hipotálamo. Então, com a elevação da secreção da prolactina, ocorre um efeito inibitório no hipotálamo, diminuindo assim a secreção de GnRH, consequentemente de FSH e LH e da funcionalidade ovariana. Em virtude disso, ocorre nas aves em choco a regressão dos ovários, né, da sua atividade ovariana, consequentemente da produção de ovos, da postura. E esse animal, ele começa a ter a característica do choco, que é justamente deitar sobre os ovos e aninhar esses ovos, aquecer esses ovos, dar uma umidade adequada a esses ovos, dar toda uma adequação, né, para que esses ovos eles eclodam posteriormente. Então, esse é um processo chamado de choco, que se dá pela elevação da prolactina. Então, durante esse período, inclusive, essa elevação da prolactina ela diminui o consumo de alimentos desse animal para que ele permaneça no estado de choco, para que ele permaneça, né, chocando os ovos. Então, assim nós finalizamos o nosso estudo da endocrinologia da reprodução. Lembrando mais uma vez que as imagens utilizadas em sua maioria foram do Google Imagem e que essas aulas são de uso exclusivo para a disciplina, devendo ser acessadas única e exclusivamente pelo AVA, não sendo permitido gravar, baixar ou compartilhar. Até a próxima e bons estudos!